Bem-vindo ao apartamento das minhocas. Hoje eu vou mostrar o momento do caos. Sabe quando você faz algo certo que dá errado? Não fiz algo errado, eu fiz algo certo. Mas para a maneira que eu crio, deu errado. Então o que aconteceu? Matei as minhocas? Não, gente, continuo com o meu recorde. 2 anos criando minhoca sem matar uma minhoca, tá? Sem morrer uma. E hoje estou aqui, ó. Estou aqui com o limpador e vou falar para vocês o que aconteceu e deixar uma dica para que vocês não venham cometer o mesmo erro que eu cometi, tá? O que acontece? As minhocas eu tive que retirar todas elas daqui e coloquei elas em baldes assim, ó, como esse aqui. Tá bom? Elas são todas em baldes para poder resolver o caos que aconteceu no meu apartamento. Crio minhocas em apartamento, né? Então fazia matrizeiros, o que acontece? Eu não vou dar receita, tá, gente? Não vou dar receita do que eu fiz. Mas um grande amigo me ensinou a fazer algo que aumentava a microbiótica, tá, do miocário. Quer dizer, minhas caixas são sem furos, tá? Foi algo impensado da minha parte. Digamos que você faça uma calda para um pudim. Calda de açúcar queimado. Praticamente isso. Não foi com açúcar, mas foi com a cana. Você faz aquela calda, mistura com água e eu dei 2 borrifadinhas em cada caixa. Tinha 10 caixas. Foi a Amora, gente, a Amora latiu. Eu tinha 10 caixas de minhoca, dei uma borrifadinha nas 10. Para ver a microbiótica agindo e o que iria acontecer de bom, né, nesse sistema. Gente, não foi... Para mim, depois eu vou falar o resultado positivo, tá? Para quem tiver espaço para criar minhoca e não criar da maneira que eu faço, nem para você que tem a composteira, nem para você que cria a minhoca na sua área de serviço, ou na sua garagem, ou espaço pequeno, ou no banheiro, sua composteira está lá, nem para mim que crio minhocas, matrizeiros em caixas, e nem para você que cria em composteiras, que seja num lugar pequeno, um lugar dentro da sua casa. Nunca faça isso, tá? O que eu fiz. É como se eu pegasse uma rapadura, a cana, e fizesse uma calda dela, misturasse na água e espirrasse nas caixas. Eu tinha 10 caixas, né, com minhocas, com bastante minhocas, e nesse processo fui fazendo mais caixas. De repente, as caixas começaram a acumular líquido, mas muito líquido, e eu fui resolver com papelão, né? Resolver a questão do líquido. Mas o que aconteceu? Aumentando a microbiótica, aumentou os mosquitos. Gente, foi uma infestação aqui na sala de mosquito de fruta. Embora eu faça pré-compostagem, mas com esse derivado espirrado diretamente nas caixas, causou uma infestação de mosquitos. Fora que ficou um grude dentro das caixas, tá? Não deu certo para mim, não deu certo. Um grude dentro das caixas e a sala inteira, quer dizer, perdemos a sala por uns dias inteiro. Aí eu corri para buscar ajuda. Primeira coisa que eu fiz, falei, vou tentar resolver sozinha. Porque é o seguinte, quando eu montava uma caixa nova, de um dia para o outro, só naquela caixa, em volta, ficavam os mosquitinhos de fruta. Mas eu passava um pano úmido com cândida, água sanitária, e essa caixa nova, automaticamente os mosquitos já não vinham mais. Então
Então nunca tive problema de mosquito, 2 anos criando minhocas. Mas dessa vez, até tem um vídeo aí que meu filho fala, eu tenho um monte de formiga embaixo, era uma caixa nova. Tá? Eu tava esperando dar um dia para passar a cândida nela e acabar com os mosquitos. O que aconteceu? Eu fui tomar uma atitude, falei, vamos resolver isso. Comprei, vem Isaac, por aqui, mostra aqui, ó. Deixei até aqui para vocês verem, porque eu estou arrumando, mostra aqui. Tá vendo isso aqui, gente? São mosquitos. Mas não é mosquito de fruta, toda essa quantidade. Eu deixei aqui para mim poder mostrar para vocês o caos, tá? Pra vocês verem a quantidade. Que eu já vou mostrando, explicando para vocês. Lotou aqui de mosquito de fruta, tá? Aquele mosquitinho de fruta. Entrei em contato com uma bióloga, falei, o que eu faço? Ela falou, tira toda a umidade da caixa, que eles são fáceis de matar. Vou te dar algo para você comprar, você pega, põe, espirra nas paredes e passa tudo nas paredes, assim, vai espirrando e vai passando. E tira o saquinho de cima e coloca o jornal. Fiz, acabei com esse mosquito de fruta. Foi algo maravilhoso. No terceiro dia do jornal, o jornal em cima, foi secando. O que aconteceu? Eu já tô rindo, mas é de nervoso. Começou a aumentar de mosquitos. Outro tipo de mosquito. Eu, quando era criança, chamava de mosquito de coração. Deixa eu ver se ainda tem alguns aqui. Eu tô no meu quarto, depois de 3 dias, eliminando esses mosquitos de fruta. Aí meu filho levanta e fala assim, mãe, a sala tá toda estrelada. Quando eu falei, como assim? Quando eu levanto, que eu venho pra sala de manhã cedo, era lotado o teto, o lustre, as paredes, os meus certificados, todos lotados desses mosquitinhos aqui. Deixa eu ver se tem um aqui. Já tem por aqui, ó, porque eu ainda vou fazer a faxina. Aqui, ó, filma aqui, Isaac. Filma um aqui, ó, tem um aqui. Esse mosquitinho. Que criança chamava eles de mosquito coração. Dá um zoom aí. São aqueles mosquitinhos de banheiro. Então, eu tentei resolver. O quê? Da mesma maneira com esse produto. Na hora que eu passava esse produto, eu fiquei por 7 dias fazendo isso. Que eu passava esse produto, eu espirrava, eles morriam, mas eu acordava de manhã cedo, tinha os mosquitos de novo. Aí corri para essa minha colega, bióloga, e falei para ela, agora são esses mosquitos. Quer dizer, eu me tornei uma PhD de mosquito agora, né? O errado me levou mais longe. Me tornei uma PhD de mosquitos. Aí ela falou para mim, esses mosquitos estão no foco das suas minhocas. O foco deles, as larvas deles, estão dentro das caixas. Única solução, porque eles são diferentes dos mosquitos de fruta, são mais fáceis de matar, são mais fáceis de eliminar, né? Os mosquitos de fruta, né? E eles não voltam a reproduzir, você fazendo por 7 dias, passando o produto que ela me indicou. Mas esses mosquitos, ela já disse outra coisa para mim. Você não vê as larvas dele, mas eles eclodem muito rápido. Por isso que eu de dia eu limpava tudo e depois, no outro dia, estava lotado de novo. Aí ela falou para mim, não tem jeito. Eu acredito que nessas folhas de jornal que eu pedi para você colocar,
deve ter vindo algum mosquito desse, algum foco desse mosquito, porque eu comprei uma quantidade de jornal, né, gente, para mim colocar nas caixas, para ir eliminando todo aquele líquido que estava e conservando o ambiente saudável da minha sala. Mas enfim, esses mosquitos, ela falou, não tem jeito. Aí eu falei, então, o que eu faço? Aí ela falou pra mim, você vai tirar todas as suas minhocas das caixas, passar para outro ambiente. Aí fiz as composteiras, né, gente? Ó, coloquei minhocas aqui, tem mais minhocas em outro ambiente, tá? Muito bem fechado. Mostra aqui, Isaac. Olha, tem uma telinha aqui em cima, tá? Que não deixa os mosquitos entrarem, ainda coloco uma outra proteção depois. Então, elas estão em outro ambiente. Retirei todas as minhocas das minhas caixas. Foca aqui, Isaac, para ver a quantidade de mosquito. Olha só, gente. Esses mosquitos aqui são os mosquitos de coração. São esses últimos mosquitos, ó, que entraram aqui na luz e morreram, né? Então, eu deixei aqui só para mostrar para vocês verem que foi uma infestação mesmo. E eu falei, ela falou, é em vão. Aí, quer dizer, a sala nós isolamos, passamos a viver nos quartos, né? Cozinha não tive problema, somente aqui na sala, onde estavam as minhocas, e fui retirando tudo, gente, tudo. E coloquei alimento novo, pré-composto novo, né? Para elas, e fui acumulando as minhocas dentro de composteiras assim, das tradicionais, tá? Até eu eliminar com foco. Gente, na penúltima caixa já não tinha manifestação desses mosquitos coração, eu chamei esse mosquito coração, são os mosquitinhos de banheiro, parece uma borboletinha, são até bonitinhos. Então, na penúltima caixa não tinha mais. Mas a caixa mais antiga que eu peguei, tinha de tudo ali dentro, tá? A microbiótica aumentou tanto que tinha umas larvas do tamanho de um tatuzinho, mas maior, esquisita, eu não sei, gente. Criou ali uma espécie, todo esse material de dentro das minhas caixas foi o prejuízo, né? Eu tive que jogar fora. Filma aqui essa parede, Isaac. Aí tem essa parede aqui, que é acima do meu sofá. Essa parede tá toda descascada, ó, porque eu era lotada de todos os meus certificados, todos os cursos que eu fiz, estavam nessa parede e tudo colada com fita 5M, né? E eles entraram por dentro do vidro dos certificados. Para mim não perder o certificado, eu tive que tirar toda a parede. Então, o que acontece? Renovação. Eu sou uma minhocultora que já desiste no primeiro... em algo que não deu certo pela primeira vez. Não sou esse tipo. Vamos recomeçar. Minha técnica dá certo. Tá? Só sei que é o seguinte, se tá dando certo o jeito que você faz, não inventa, tá? Agora, se você tiver um galpão lá fora e quiser fazer matrizeiros com caixas, você quer ter composteiras, você quer aplicar a técnica da cana, seja como for, tá? Saiba que você vai ter uma microbiótica diferenciada, tá? Vai ter um processo mais ágil. E qual foi o lado positivo que eu vi? Minhocas lindas, gente. Todas as minhocas passam bem, obrigado, que elas convivem com os mosquitos, não fazem problema para elas, só incomoda a gente. Então, o que acontece? As minhocas, com esse processo, elas estão lindas. A cor,
tá? O tamanho, tá? As californianas é que eu não vou mexer nelas porque elas estão misturadas com gigantes africanas, tá? E o que eu percebi nesse processo, que as gigantes africanas são meio chatas, né? Então tem algumas já no meio das caixas grandes e eu coloquei junto, que depois eu vou separá-las. E elas, na hora que você coloca elas em outro ambiente, que elas estão acostumadas a ser criadas no vertical, no horizontal, como é as caixas, no horizontal, você joga elas para um vertical, elas se estressam, elas são umas minhocas mais sensíveis, tá? Elas acham ruim. Então elas subiram um pouco, reclamaram aqui, mas são bem lacradas aqui esses baldes. Não tiveram como sair, elas tiveram que aceitar o ambiente delas, ok? Não tem como elas saírem daqui. Mas foi isso que eu percebi, que é uma dica que eu vou dar também. Quando você comprar uma gigante africana, repara no seu, de quem você comprou, como que ele cria. É verticalmente em balde ou ele cria no horizontal, tá? Que é no minhocário gigante, que elas andam para lá e para cá, não tem muito esforço para subir. Se elas são acostumadas assim, elas vão se acostumar na horizontal. Você coloca elas em caixas horizontais, tá? Deixa elas quietinhas lá, como elas chegaram, que elas vão ficar, não vão ficar desesperadas para querer voltar para onde elas estavam, tá? Porque é diferente. Se for os ovinhos, elas eclodirem, as gigantes africanas, num ambiente, elas vão acostumar com aquele ambiente, porque elas eclodiram ali. Mas se elas crescerem e forem para outro ambiente diferente de como elas estavam, elas vão estranhar. Tá? Então foi isso que eu percebi. Fiz algo errado para o meu procedimento, para quem tem um lugar, espaço pequeno, completamente errado. Aumentou a microbiótica, gente, é mosquito que não acaba mais. Foi uma infestação aqui em casa, que se eu não amasse muito o que eu faço, eu ia falar, acabou, desisti, não quero mais. Tá? Mas como eu amo o que eu faço, eu falei que nada, gente. Vou recomeçar. Minha técnica deu certo 2 anos, né? Vai continuar dando certo, mas agora sem inventar moda, tá? Se tá dando certo, não inventa. Faça do jeito que dá certo. Se tá dando certo, o teu jeito tá certo, tá? Esse processo com cana, faça, mas se você tiver um espaço que fique lá fora, longe da sua casa, do seu ambiente, para não perturbar o seu sossego. Tá bom, gente? Então aí, o apartamento entrou em caos, vou aproveitar, vou pintar a sala, vou retirar as cortinas e vamos eliminar tudo. Começou a faxina na sala do apartamento das minhocas, tá? E logo mais eu volto com elas todinhas como elas sempre foram, tá bom? Muito obrigado, gente. Curte aí, comenta e compartilha. E que isso ajude a vocês, tá bom? Olha, mais uma vez, se tá dando certo, não inventa moda, como diz o meu amigo Giovanni da Chácara Autossustentável, tá? Um beijo a todos e muito obrigada.